Oi! Hoje eu vou falar com vocês a respeito do medo que temos de ser rejeitado. Sabe aquele medo, assim, às vezes de expor, de dar uma opinião? Aí muitas vezes a gente pensa assim, eu não falo porque eu sou tímido, sou tímida. Mas não, muitas vezes, né, nós tememos o olhar do outro, ou seja, se eu falar alguma coisa aqui e acharem que eu sou bobo, se eu fizer uma pergunta e acharem que eu não sou inteligente, se eu falar alguma coisa estúpida, né? Mas por que? De onde vem isso? Se na verdade, né, se conscientemente, todos nós sabemos que não existe pergunta estúpida, que nós temos sim o direito de dar opinião, de falar o que pensamos, né? Por que quando vamos falar isso nos trava? Tem gente que começa a tremer, tem gente que começa a suar as mãos, tem gente que começa a ter vários problemas no trabalho, até porque eles acabam não falando, acabam não expondo uma opinião, né? Teve uma pessoa uma vez que me falou que ele, né, no feedback da empresa, ele tirava nota 10 em tudo, né? Na questão de ideias, na questão de colocar né, do planejamento, várias coisas que ele, né, de colocar as ações dele lá, enfim. Mas na hora de falar, na hora da comunicação, ele sempre tirava nota 7, porque falavam que ele não se expressava, que ele não se comunicava da forma como deveria, né, como a empresa necessitava, até para que ele pudesse dar novas ideias. Ele dava assim, mas de uma forma muito fechadinha, parecia que ele tinha muito medo de falar, e no resto tudo ele conseguia desembolar muito bem, o meio de campo dele ali estava perfeito, mas na hora de falar era como se, né, ele falava isso mesmo, ele falava isso comigo, que ele travava, né, ele falou que ele não sabia o que fazer, porque ele já começava a imaginar. Teve um vídeo anterior que eu falei dos filminhos mentais, né, que nós criamos um filme de terror, então ele começava a criar esse filme de terror na mente, falando que ele pensava nele falando e as pessoas já olhando com cara ruim, as pessoas já achando que o que ele estava falando era idiota. Ele começava a pensar e aquilo ele travava. Ele tinha ideias fantásticas, não conseguia colocar em ação, ele colocava talvez um terço do que ele poderia falar, do que ele até tinha vontade de falar, mas ele tinha muito medo de ser rejeitado. E ele trouxe essa palavra: eu tenho medo de ser rejeitado pelas pessoas. E de onde vem isso, afinal? Né? Por que muitos de nós passamos também por isso e nem entendemos? Às vezes a gente acha que é uma timidez, que eu tenho dificuldade de falar, e fica por isso mesmo. Mas peraí, por que nós temos dificuldade de falar se nós desenvolvemos a fala? Teria que ter essa dificuldade. Na verdade, nós não temos dificuldade de falar, nós temos medo de expressar o que pensamos e sermos rejeitados pelo outro, e o outro não gostar, o outro nos humilhar de alguma forma, né? Enfim, não gostar do que vamos falar, de não ser aceito, enfim. Esse é o medo de sermos rejeitados, não é de dificuldade de falar, porque, né, não temos dificuldade de falar. Se eu converso, a não ser que eu tenha algum problema realmente, mas se não tenho o porquê, não existe essa dificuldade. Existe, na verdade, esse bloqueio emocional para eu falar. Por quê? Porque quando eu me exponho, eu tenho medo de como o outro vai reagir, né? De como o outro vai receber aquilo que eu disse. Eu tenho medo, na verdade, de ser rejeitado. E tem dois autores que eu gosto muito que falam a respeito dessa dor da rejeição, o que é chamado de dor da rejeição, que vem lá da nossa infância. Esse bloqueio que se manifesta hoje, ele tem a ver, né? Ele foi construído lá atrás. Eu sempre falo que né, tudo aquilo que a criança passou na infância não ficou na infância. Se manifesta hoje através desses bloqueios emocionais que nós temos, e todos nós temos algum, é fato. E é tão interessante que esses dias eu estava conversando com uma pré-adolescente, e ela falando que ela gostava, ela usou no passado, gostava muito de conversar, mas ela começou a perceber que ela falava muito e aquilo incomodava as pessoas. Então, a partir do momento que ela percebeu isso, ela parou de falar. E ela passou a ter dificuldades em falar mesmo, assim. Ela achava sempre que ela estava incomodando alguém. E eu perguntei: quando que você percebeu que o que você falava incomodava as pessoas? E ela respondeu o seguinte: meu pai falava que eu falo demais, minha tia falava que eu falo demais, minha prima, enfim, ela foi citando alguns parentes mais próximos que falavam que ela falava demais. Isso quando ela era mais novinha e tudo, e aí ela falou que ela foi percebendo, e hoje o que acontece? Ela tá com dificuldade de falar, muita dificuldade. E ela até me procurou por isso.
E é interessante, né? Porque, assim, igual eu estava até conversando com ela, eu falei, olha, muitas vezes nós não percebemos que, às vezes, o pai vira pra gente e fala, ai, para de falar um pouco, né? Você fala demais porque ele tá cansado, porque aconteceu uma coisa durante o dia, porque ele tá chateado, aí acaba se expressando mal. E aí, como é que a criança pega por não ter o cérebro formado? Você fala demais, isso é ruim. E aí, o que a criança começa a interpretar, né? Eu preciso falar menos porque quando eu falo demais eu sou ruim. E aí, né, vem essas dificuldades que nós temos hoje, quando eu me expresso, eu sou rejeitado, enfim. Tudo aquilo que nos é falado, tudo aquilo que nos é vivenciado, principalmente na primeira infância, que vai do 0 ao 7, né? A criança não tem o cérebro formado, ele está em formação. Então, tudo que vem, toda informação, né, através dos 5 sentidos, todas as experiências que a criança passa, ela interpreta como verdade. E essa dor da rejeição é um bloqueio que nós temos, que muitas vezes vem lá de trás, ou seja, eu não falo hoje para eu não ser rejeitado. E tem 2 autores muito interessantes que eu gosto muito, que um é o Reich, né, o William Reich, que ele fala dos traços de caráter, que são formados lá na infância, que são 5 dores. E tem também os esquemas, né, que o Jeffrey Young fala, também que são formados lá na infância. Ambos falam a respeito, né, de como a criança sentiu, internalizou, e hoje, né, o adulto se expressa através dessas experiências que foram sentidas e vivenciadas lá atrás e que nós internalizamos e hoje vivenciamos como se fosse algo normal, né, até damos um nome para isso. Ah, eu sou tímido, por isso que eu não falo. Ah, na verdade, não. Na verdade, só tô com medo de ser rejeitado muitas vezes. Né? E quantos de nós não passamos por isso? E quantas pessoas, né? Eu sempre falo que nesses 10 anos, atendendo no consultório, era o que mais tinha. Né? Pessoas, assim, extremamente capacitadas, cheias de ideias fenomenais, mas que não se expressavam. E essa dor da rejeição, né? Aí tem um estudo muito interessante do Reich, ele fez lá em 1933, ele acabou não dando continuidade, porque ele faleceu, enfim. Mas ele fala a respeito até do formato do corpo, né? E ele fala que essa dor da rejeição é do primeiro traço de caráter, que é o nome esquizoide. Que não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com isso. Era um nome que foi dado lá em 1933, né? A nomenclatura utilizada, que é o traço do esquizoide, que ele fala que são pessoas, geralmente, que pensam muito, né, que o mundo delas é totalmente mental, são pessoas que pensam muito, tem inúmeras ideias, mas de uma ideia passa para outra, para outra, para outra, e acaba não expressando, porque a dor desse traço é a dor da rejeição. E como que foi experienciado, vivenciado essa dor? Né, ainda na gestação, no período da gestação. Ele fala que toda vez, né, que a mãe, né, preocupava com alguma coisa, ela ficava tensa, né? O bebê mexia, ela preocupava com alguma coisa, ela ficava tensa ali com alguma coisa, às vezes nem era relacionada à gravidez, mas, né, o bebê mexia e naquele momento que ela ficava tensa, o útero, né, se contraía e ficava bem mais duro e a criança ficava ali como se o sentimento é qual? Toda vez que eu falo, toda vez que eu me movo, o mundo fica ruim. E aí, né, esse primeiro traço traz essa dor, que é a dor da rejeição. E ele até fala, né, do formato do corpo, mas eu não vou me atentar muito à questão do formato do corpo, porque eu gosto de me atentar mais ao comportamento. Porque no formato do corpo, né, às vezes você olhando a olho nu, né, não vai perceber. Mas ele fala, né, que até esses estímulos que a criança recebia ia formando o corpo, né, através do processo de mielinização da coluna vertebral, até o formato do corpo diz muito a respeito do traço de caráter. Mas eu gosto de me atentar mais à questão do comportamento mesmo, que são pessoas que pensam muito, que têm ideias maravilhosas. Esse primeiro traço que ele fala, que é o esquizoide, que traz consigo a dor da rejeição. Né, que são pessoas geralmente mais na delas, que, né, têm amigos, mas assim, elas conseguem se expressar mais com os amigos, mas quando tem alguém de fora, ela tende a se calar, porque justamente ela teme a rejeição. Né? E o Jeffrey Young também, ele fala a respeito dessa dor, né, aquilo tudo que a criança vivenciou, que ele chama de esquemas, ou seja, eu vivenciei algo, uma experiência ali de ser rejeitado, o sentimento é exatamente esse, eu sou rejeitado toda vez que eu me coloco, né, toda vez que eu falo. E aí, para não vivenciar essa dor novamente, nós tendemos ao quê? A ficar mais na nossa, a não falar, porque senão eu vou ser rejeitado e vai doer.
Mas, na verdade, eu vivo uma dor todos os dias, que é de me calar quando eu preciso falar, quando eu tenho uma ideia e não expor. E isso que é viver a dor todos os dias, né? Ou seja, eu preciso entender qual bloqueio eu trago comigo para que eu possa trabalhar e ressignificar. Por quê? Porque, geralmente, né, esse traço de caráter que o Reich fala dos esquizoides, que são essas pessoas mentais que trazem consigo a dor da rejeição, são pessoas, assim, geniais, são pessoas que têm ideias fantásticas e quando elas conseguem, né, entender que agora ela é adulta, que ela tem um monte de capacidades, que ela não precisa ser aceita ou não pelo outro, mas que ela pode sim expor a ideia, que ela pode sim ouvir o que o outro tem a dizer, e que isso não quer dizer que o outro está rejeitando. Muitas vezes ele vai opinar sobre a ideia, mas enfim, até vai melhorar a ideia que a pessoa tem, né? Então, quando nós entendemos, quando nós conseguimos nos colocar, tudo muda. O nosso mundo muda, né? A forma de enxergarmos muda, nós passamos a crescer, porque nós entendemos que eu não vou ser mais rejeitada, porque na verdade aquele sentimento, né, é lá de trás, mas que hoje eu, como adulta que eu sou, como a pessoa que eu sou, eu posso entender o mundo com outro olhar. O olhar da adulta saudável, da pessoa que sabe realmente, que pode sim falar, que pode sim errar, né? E que isso não vai ser motivo de ser rejeitado ou não. Porque ninguém vai me rejeitar, a não ser eu mesma. Concorda? Como é que o outro tem o poder de me rejeitar? Não tem, não. Né? A não ser eu mesma, que muitas vezes rejeito as minhas ideias, rejeito a pessoa que eu sou, rejeito as minhas capacidades. Eu que faço isso comigo todos os dias. Então, se você traz consigo essa dor da rejeição, né, que é esse primeiro traço de caráter que o Reich fala, que são pessoas muito mentais, são pessoas extremamente criativas, que pensam muito, né, que são pessoas mais na delas e tudo, mas a partir do momento que eu entendo que eu não sou rejeitado pelo outro, exceto por mim mesmo, quando eu deixo de me colocar, quando eu deixo de falar, aí sim eu estou me rejeitando, aí eu passo a entender que não tem rejeição, a não ser minha comigo mesmo. Né? Que eu posso sim falar, que eu posso sim ouvir, me expressar e entender que esse bloqueio cabe a mim desbloquear, não ao outro, né? Que isso cabe somente a eu fazer algo diferente em prol de mim. Então perceba se você traz isso consigo, perceba se você é uma pessoa que pensa, se você pensa demais, começa a colocar no papel, começa a falar, porque daí vai sair ideias maravilhosas. Né? Às vezes são ideias assim revolucionárias. Porque toda revolução, né, tudo grandioso começou com uma ideia. Às vezes pode ser a sua. Então vamos começar a nos olhar, sabe, a entender e dar um passinho que é o quê? Falar. Falar o que eu sinto, sem o medo de ser rejeitado, né? Falar o que eu penso a respeito daquilo. E quando vier esse filmezinho de terror querendo te bloquear, pensando, né? Aquele filmezinho que já fala, não fala porque senão fulano vai te rejeitar. Você se educa internamente, como eu já falei nos vídeos anteriores, e fala, eu sou capaz, eu posso, eu tenho o direito de me expressar e vou me expressar. Né? Com toda a minha educação, com toda a minha gentileza, eu vou falar o que eu penso, eu vou falar assim o que eu quero, eu vou falar a ideia que eu tenho, né? Dando um passinho por vez, nós vamos conseguindo ressignificar esse bloqueio e conseguindo então caminhar e ter uma vida mais leve, muito mais tranquila, de saber que ninguém tem o direito, ninguém vai me rejeitar a não ser eu mesma. Ninguém tem esse poder a não ser que eu dê. E não vamos dar, não. Não vamos fazer isso conosco, não. Tá bem? Então perceba-se um pouco mais, converse consigo um pouco mais, se ame um pouco mais, porque é para isso que viemos, para crescer, para evoluir, para caminhar, para cair, para levantar, porque isso é viver de verdade. Tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.